Bom dia, né? Chave falou aí que eu tenho 32 anos e muita naturalidade, mas ainda dá um frio na barriga, viu? Bom dia a todos, todas. Meu nome é Lígia, né? O Xavier já falou. No ano passado eu fiz a abertura e agora mais uma vez estou fazendo a abertura, só que esse ano está bem diferente, né? Estou muito feliz de ver essa sala tão cheia, uma plateia com tantas pessoas. Durante muitos anos eu fiquei aí alimentando uma sementinha chamada eletroterapia, eletroestimulação, sem ver muitas folhinhas nascendo ali, né? E há alguns anos atrás, a eletroestimulação finalmente começou a despontar e as pessoas valorizarem, né? Na fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, a gente via até um certo descaso, né? Os profissionais não queriam nem aprender muito, não funciona, não, é muito chato, né? Ensinando erradamente aos pacientes a se referir à eletroestimulação como choquinho, né, que é uma coisa absurda, não é choque, é uma estimulação totalmente segura, e a gente assistia isso, né? E as coisas estão mudando, tanto que do ano passado, que não tem um ano, né, foram 7 meses atrás, a gente tinha uma plateia que era um quarto do que a gente tem hoje aqui, né? Então, que coisa boa ver uma turma interessada em eletroestimulação. Vamos lá. Bom, eu fiquei com essa missão, agradecer também, né? Esqueci, agradecer o pessoal aí da organização por tudo isso aí, pelo convite também. É uma alegria estar aqui, como o Xavier falou, né? Somos movidos pela paixão, né? Essa paixão aí chamada eletroestimulação. Eu mesmo sugeri ao Xavier que a gente começasse esse evento hoje, né, fazendo essa abertura. No ano passado, a gente falou da história da eletroestimulação. E esse ano eu achei que era conveniente a gente falar sobre o que está acontecendo no mundo da ciência em relação à estimulação de corpo inteiro. Por quê? Eu acho que quem já trabalha, né, com eletroestimulação aí de corpo inteiro sabe que essa tem sido a grande provocação aí dos que ainda não conhecem, né, nos testando a nossa paciência, a nossa tolerância, né, com as questões sobre evidência, né? Mas tem evidência? Funciona? É seguro? Né? Então, a gente abrir esse evento, vocês vão ter muita oportunidade de responder se é seguro e se funciona aí ao longo desses 2 dias, mas a gente vai começar fazendo um panorama do que a gente tem na literatura mundial sobre eletroestimulação. Vamos lá. Bom, vamos começar pelo começo, né? A definição do que são essas 5 letrinhas aí, WBMS, né? São as iniciais em inglês, de Whole Body Electromyostimulation, que é como a gente conhece, né? A eletroestimulação muscular de corpo inteiro, ou estimulação de corpo inteiro, como vocês preferirem chamar. O que é isso? Eu mantive, né, essa definição, que é de um trabalho de 2023, do autor, que é o autor mais importante aí para nós, que é um alemão, né? Esse trabalho saiu em 2023, é um guideline, um update sobre o uso, né, o uso com eficiência e segurança da eletroestimulação de corpo inteiro. E aí tem uma definição bem simples, né, que é um treinamento, uma técnica, né, uma tecnologia de treinamento que permite trabalhar múltiplos músculos simultaneamente, usando, então, uma estimulação, né, um impulso elétrico e distribuído em eletrodos aí que vão fazer essa estimulação. O que é importante, né, a gente tem que é muito atraente para pessoas que não são capazes de realizar um treinamento ou que não estão motivadas, né, esse foi o início da estimulação elétrica, que você tem uma eficiência de tempo e também uma proteção articular que permite um treinamento muito seguro. Bom, então, já que a gente vai fazer um panorama, né, um panorama de literatura ele pode ser feito de várias maneiras. A gente pode falar do estado da arte, né, o que está se falando, o que são as evidências, que seriam as revisões mais do escopo do conteúdo, né, que são as narrativas, integrativas, sistemática, com ou sem meta-análise. E a gente pode fazer um outro tipo de revisão, que é uma revisão mais quantitativa, que é o que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Tá? A revisão quantitativa
é uma forma da gente enxergar como é que os números estão. Então, o que a gente tem publicado, quantos são, quem são os autores, os países mais importantes que estão estudando sobre esse tema, que é o que a gente chama da revisão bibliométrica, né? Não sei se todo mundo conhece, é uma forma de entender a literatura também. A revisão bibliométrica, portanto, ela é uma revisão quantitativa. Por que eu optei por trazer ela e não uma meta-análise? Porque uma meta-análise eu teria que pegar de cada assunto que a gente quer tratar. Então, eu quero saber do uso na sarcopenia, no idoso, na mulher pós-menopausa, no paciente da oncologia, né, no ganho de força. Eu teria que fazer uma para cada. E aí não daria tempo, nem meia hora, nem uma bibliométrica está dando muito tempo, mas, enfim, vamos tentar. E, por aí, você já vê que o uso da estimulação de corpo inteiro ele é muito amplo. Então, ele está tão pulverizado que a gente não conseguiria falar de geral da eletroestimulação aí de corpo inteiro. Então, vou mostrar para vocês, assim, quando a gente trabalha com bibliometria, deixa eu ver se é esse aqui. Nossa, mas é tão pequenininho. A bibliometria ela é uma técnica, né? É uma aplicação de método estatístico em dados que a gente retira da bibliografia científica e a gente vai conseguir mapear o que está acontecendo. Você pode fazer de um país, né, de vários países, de uma instituição, tem várias perguntas que você pode tirar de uma bibliometria. Aí dá para apresentar ela em gráficos, né, em gráficos de histograma, com números ali, pode ser percentuais, né, num gráfico ali de pizza. Estou falando que a gente vai usar isso depois, tá? Na hora que eu for apresentar. Pode ser aquele mapa de árvore ali, né, que é um mapa em árvore, que são os retângulos, e aí o tamanho do retângulo corresponde à importância daquele dado que a gente está falando. Aqui embaixo, ó, a gente tem os grafos, né? Não é gráfico, é grafo mesmo, que é uma representação que a gente tem essas bolinhas, que são os nós, e os vértices, que são as linhas que ligam as bolinhas. O que é isso? Essas bolinhas, dependendo da importância, ela vai ser maior ou menor. E o que liga, esses traços que ligam elas, significam que elas estão conectadas de alguma maneira. Então, por exemplo, se eu estou falando de países que estão estudando eletroestimulação de corpo inteiro, eu vou ter 2 países, de repente, aqui, que estão conectados por algum caminho. Que caminho é esse? Um autor, por exemplo, brasileiro, que publica com um autor alemão. Então, eu estou ligando o Brasil com a Alemanha. Mas por que isso é importante? Para a gente saber quem está estudando, de onde essas pessoas são, né? Em que instituição elas estão. E a gente vai ver algumas outras informações, como citações. Mas por que citação é importante? Sabe aquela coisa? Todo mundo está falando daquele trabalho? É porque aquele trabalho tem alguma coisa importante. Então, todo trabalho que é relevante, ele é muito citado. Então, para a gente é importante saber quem são as pessoas mais citadas, né, na estimulação de corpo inteiro, as palavras, está faltando um V ali, né? As palavras-chave. Por quê? Porque a palavra-chave é aquela palavra que resume um assunto e é a palavra que faz com que abra o caminho para você encontrar o que você está procurando quando você faz uma busca, tá? E ela permite também que a gente identifique lacunas na literatura. Então, é isso, nós vamos ter um panorama aí do que está acontecendo com a estimulação no mundo todo. Então, para fazer a busca, a gente usa as palavras-chave e cria estratégias de combinação delas. De onde eu tirei as palavras-chave? De artigos, de literatura em geral, que fala de estimulação de corpo inteiro. Sempre na língua inglesa, né, que é a língua oficial aí das buscas. Então vamos lá. E onde que eu posso fazer essa busca? Posso fazer no Google? Pode, eu vou deixar a estratégia aqui, se você quiser, você repete no Google. O problema do Google, né, gente, é que você cai em jornais, revistas predatórias. Então, você vai ter um número muito maior de resultados, só que você corre o risco de cair em alguma revista que não é de boa qualidade. Mas eu tenho dúvida, eu fiz no Google, tenho dúvida. Vai lá na lista e checa se é uma revista que realmente você pode confiar nela, tá? Eu deixei aqui 3 que são free e que são fáceis de utilizar. A média maioria usa, né?
A Dimensions, que é uma rede muito grande mesmo, que é livre, ela tem, inclusive, informações de bibliometria, o PubMed também tem, e a Lens.org, que são acessos abertos e que são muito boas. Tá? Agora, eu fiz nessas 3? Não, eu fiz a minha busca na Web of Science, né? Não sei se todo mundo conhece. A Web of Science é a maior plataforma, né, de ciência. Ela está disponível através do portal CAPES, então ela é paga, mas para quem é da universidade a gente tem acesso, né? E ali na Web of Science eu usei uma aba que chama-se Top, quando a gente pesquisa estimulação de corpo inteiro no título, resumo e palavra-chave. Ou seja, os trabalhos que vêm de uma busca dessa são trabalhos que realmente estão relacionados com o tema. Claro que depois a gente faz um filtro para conferir, né? Porque a gente é desconfiado, né? Então, assim, quando a gente pega as palavras, né, eu fui selecionando as palavras, né, já deixando a dica aí para vocês que querem fazer buscas depois, os melhores termos. Então, a gente vê tanto as iniciais, com e sem, né, o hífen aqui, a estimulação mesmo, né, o termo mais completo e que traz mais resultados, eu pus em maiúsculo ali, e os outros termos que eu também achei e que eu fui combinando com o OR, para que tivesse um ou outro termo. Então, esses 6 termos foram os que eu busquei e que encontrei melhores resultados. Como que isso é feito? Você vai fazendo uma a uma, e aí você vê, bom, essas aqui estão dando bons resultados, eu vou juntar ela com tudo para poder ver o máximo que eu encontro. Então, vamos lá. Eu não delimitei tempo, e o primeiro resultado que você vai receber é esse. Qual é a primeira publicação? Então, aqui está em anos, né? Um gráfico, um histograma, com um número aqui de 5 em 5 unidades, e a gente vem de 2010, o primeiro ano de publicação, até 2025, que é o ano atual. Bom, é claro que 2025 está pequenininho aí, porque a gente ainda está em abril, né? E eu fiz essa busca no dia 21 de março, então já tem alguns dias aí. Ela já deve ter aumentado, pelo menos uns 2, porque já saiu mais coisa depois. Bom, quando a gente olha para esse gráfico, né, para esse histograma, a gente percebe que começa em 2010, vai mantendo o mesmo número, né? De repente ele começa a crescer, tem um pulinho ali para 9, gente, 9, porque aqui eram 2, né? 2 trabalhos alemães que saíram aqui. 2 trabalhos em um ano. É muito pouco. Só que, quando a gente chega aqui, ó, em 2016, acontece uma coisa estranha. Cai. E depois sobe de novo. Cai para 2 e depois sobe para 22, que é bem curioso, né? Por que eu estou chamando a atenção disso aí? Porque a gente tem sofrido nessas provocações, tem evidência, não funciona, né? Um monte de gente criticando. Mas as críticas, se a gente souber aproveitá-las, elas podem ser muito positivas. Porque isso aqui, esse pulo que deu aqui, é resultado de uma crítica, né, mundial que a estimulação de corpo inteiro sofreu. Olha só, eu fui procurar, porque eu achei estranho, né? Não é um comportamento normal de um tema que está em ascensão, que está crescendo. O que foi que aconteceu aqui? Se fosse ano de pandemia, estava até para entender, né? Mas não era. Isso aqui era 2016. O que aconteceu? Aliás, 2017. O que aconteceu aqui? Olha só, a gente vai procurar e encontra, né? Saiu uma carta ao editor, né, um editorial, de uma revista importante. Esses 3 autores são fisiologistas, são pessoas que são reconhecidas na área de eletrofisiologia, são suíços, e eles fizeram essa carta para fazer um alerta sobre o uso de estimulação de corpo inteiro. Por quê? Em agosto de 2015, uma pessoa de 20 anos de idade foi internada no hospital com rabdomiólise, após uma sessão de estimulação de corpo inteiro. E eles deram uma entrevista para uma TV de Israel, fizeram uma entrevista sobre isso e aquilo tomou uma dimensão enorme. Isso foi em dezembro e no ano seguinte começaram a aparecer muitos casos de rabdomiólise. E isso gerou uma resistência muito grande
e as pessoas deram um passo para trás em relação à estimulação de corpo inteiro. Então, o que eles estavam pedindo aqui, na verdade, era que se cuidasse mais da segurança na aplicação da estimulação de corpo inteiro. E aí o que acontece é que, em 2017, despenca o número de publicações, porque todo mundo pôs um pé para trás. Só que a reação foi imediata, né? As pessoas começaram, então, a procurar respostas, e aí é por isso que, no ano seguinte, né, a gente tem aquela subida ali, ó. A gente sai de 2 e pula para 22, e aí a coisa não parou mais. Então, assim, que a gente saiba aproveitar as críticas que a gente está recebendo para crescer com elas, né? Porque foi um pulo isso aí. Bom, vamos continuar lá. Então, a gente já sabe que ela está crescendo no mundo todo. E quem são os países que estão realmente usando estimulação e estudando? Né? Lembrando, gente, que aqui, esqueci de falar o número, né? São 222, desculpa, 222 resultados que vieram dessa busca que eu fiz. É isso, se você fizer em outras bases mais abertas, vai dar mais, mas aqui são trabalhos que a gente tem certeza que são trabalhos de muito boa qualidade. Alemanha, em primeiro lugar, porque a estimulação de corpo inteiro nasceu lá. O segundo país a fabricar os equipamentos, Espanha, né? O Inspro está aí. Estados Unidos, e olha que legal para a gente, né? O Brasil está em quarto lugar. Olha só, tem muita gente nessa fila ali, mas a gente está em quarto lugar, né? Com todas as dificuldades que a gente tem para fazer pesquisa nesse país. E a gente está muito bem colocado. São 20 trabalhos brasileiros. Que tipo de trabalho são esses 222 que eu encontrei? A sua grande maioria ali, mais de 70%, são artigos científicos, seguidos de revisão, né? Ou seja, as pessoas já estão conseguindo fazer algumas revisões, utilizando esses dados, e os outros são carta ao editor, correções, algumas outras coisas que saíram aí, né, com menor volume. Tá? Aqui é o grafo, né, aquele gráfico que eu falei para vocês, que tem as bolinhas, né, e as linhas que ligam as bolinhas. E esse grafo é um grafo dos autores. Então, assim, quem são as pessoas que mais estão estudando? Obviamente, são alemães, né? É de lá que está saindo a maior parte dos trabalhos. E aqui é só um pedaço, esse grafo ele é muito maior do que isso. Então, vocês veem que tem cores, né? Essas cores, elas representam grupos. Então, a gente tem grupinhos aqui, 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 e a janela é maior, tá? Eu peguei só um pedacinho, que é o pedaço onde a gente tem a Alemanha, né, com Wolfgang, que é o primeiro autor e é o mais importante, e ele cercado de outros autores também alemães que estão trabalhando com ele. Tá? Aqui tem o grupo dos espanhóis, inclusive o Francisco, né, que é do Winslab, e eu deixei ali no cantinho os brasileiros. Né? A gente está aqui, né, um dos grupos brasileiros é esse aqui, que é o mais produtivo, que um deles, inclusive, vai estar aqui com a gente, né, que é o Alexandre Evangelista, que está ali, e a gente vê que tem linhas que estão ligando esse grupinho brasileiro, ou seja, o Brasil não está isolado do resto do mundo. A gente está fazendo pesquisa que está numa base como essa, e mais do que isso, a gente está conectado com o resto do mundo, principalmente com quem é mais importante, que é a Alemanha. Ou seja, isso é muito bom. Né? Isso dá para a gente uma visão muito boa, né, do que está acontecendo no Brasil. Desses autores brasileiros, né, a gente tem 20 trabalhos publicados, e aqui estão os top 10, né, os top 10 aí de publicação, que é o Danilo, da Federal do Espírito Santo, depois vem o Evangelista, né, o Alexandre Evangelista, e mais alguns outros colegas que também são ou de instituições públicas ou mesmo privadas, né, que estão aí publicando. Tem aqui o Tiago, né, Tiago Wolff, que estava aí com a gente ano passado, que é aqui, né, do interior de São Paulo, que são os autores aí que estão se despontando, né, nessa literatura. Agora, eles estão nessas instituições e ali a gente vê, né, a conexão do Brasil com esses 20 trabalhos com países que são muito importantes. Então, isso é também relevante. Né? A gente vê que a gente não está isolado, não, que é muito bom. Aqui é um grafo também
mostrando a Alemanha ali no meio, né, no centro, que é o principal, e as conexões dela com outros países. Isso forma uma rede mundial de pessoas realmente interessadas e fazendo ciência aí nessa área. Bom, eu falei para vocês os trabalhos citados, a citação é importante. Esses 2 trabalhos são os trabalhos mais citados. O mais citado tem 133 citações. É um número bem razoável. Não é específico de estimulação de corpo inteiro, porém, ele fala de mudanças que acontecem na musculatura ao longo do envelhecimento e as terapias que são recomendadas, e a estimulação está dentro desse trabalho. Ali é um outro trabalho, também do Wolfgang, que é esse autor mais importante, que é o trabalho mais citado. Bom, mas vamos para os brasileiros, né, que é o que nos interessa. Quem são os brasileiros mais citados? A gente tem a Paula Ritt, que é da Federal de São Carlos, que é uma fisioterapeuta, um trabalho de pós-bariátrica, né, uso de estimulação pós-cirurgia bariátrica, e o Alexandre Evangelista, que é o segundo aí mais citado, com 16, né, está muito perto dela. A Paula está aqui, né, nesse nó aqui, né, só que o grupo deles não tem uma ligação com outros grupos, então eles estão isolados. Enquanto que o Alexandre Evangelista, o grupo, né, do segundo autor aí, ele está aqui conectado com a Alemanha, né? Ou seja, a gente está muito bem. E aqui, gente, são as palavras-chave, né? Quando a gente olha, não sei se está dando, não está boa a definição, né? Isso aqui é um grafo também, porém ele é apresentado de uma outra forma, em cores. As cores mais claras aqui no centro são aquelas que são palavras mais recorrentes, então a gente vai ver muitos termos, aqueles 6 que eu usei estão aí. E a gente vê mais na periferia temas que já foram tratados, mas que são menos recorrentes. Então, por exemplo, câncer, tem algumas condições que ainda estão aparecendo, mas estão aparecendo pouco. Quando a gente olha para um mapa com tanta palavra, a gente vê que tem muita coisa relacionada à estimulação de corpo inteiro, e por isso que é difícil a gente fazer uma revisão geral, né, de conteúdo do que tem na literatura de estimulação de corpo inteiro, porque os temas são muito abrangentes. Então, vamos lá, né? Só trazendo aí discussão, já fechando, porque já me mostraram a plaquinha ali. Só uma observação, são 222 trabalhos, mas eu fiz em uma base específica, né? Uma base muito grande, importante, mas é uma só. A gente vê que é um tema que está crescendo o interesse, né? Já visto aqui a plateia. A gente conseguiu identificar os melhores termos, que já ajuda bastante para quem quiser fazer busca. A gente não avaliou o escopo, só, né, o número, e as pesquisas estão muito pulverizadas, e aí vem aquela pergunta, e a prática baseada em evidência? Vamos lá, vamos fazer ela então. Para a gente ter... eu quero fazer o atendimento de mulheres pós-menopausa. Eu tenho um protocolo pronto? Não, não tem. Porque tem pouco trabalho, tem muitos trabalhos, mas sobre temas específicos ainda são poucos. Mas aí como é que eu vou fazer? Né? Porque a corrente elétrica, ela tem altura, ela tem largura, ela tem frequência, que são parâmetros que a gente precisa definir para poder fazer a nossa prescrição, porque a estimulação de corpo inteiro, a estimulação elétrica é uma prescrição. E é uma prescrição muito detalhada. Mas é difícil, eu não sei fazer. Bom, tem os protocolos prontos, alguns equipamentos trazem protocolos prontos, mas são protocolos de aquecimento, treinamento, são a sequência mesmo, né, de um treino aí. E você pode utilizar colocando simplesmente a intensidade. Agora, se você puder customizar para o seu cliente, para o seu paciente, muito melhor, porque você vai fazer um trabalho, né, mais direcionado, que seria o ideal. Então, assim, como é que eu vou aproveitar o que tem na literatura para fundamentar a minha prática? Pega o seu tema, né, faça a sua pergunta. Então, eu quero atender mulheres pós-menopausa. Beleza, eu vou identificar os termos que eu preciso, a população, né, mulheres pós-menopausa, e em que cenário? Em academia, em clínica, onde? No hospital, onde eu vou atender. Né? E qual o desfecho que eu quero saber? Então, por exemplo, é força? Beleza, eu vou incluir esse desfecho na minha busca.
Tá? Aí vou dar uma dica quente, mais uma dica quente aí para vocês. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não sei fazer tudo isso, né, de fazer levantamentos. O que você pode fazer? Tem uma IA que chama-se Elicit, que é livre, gratuita, que você digita lá, faz uma conta, cria uma conta, não paga nada, né? E você pode fazer uma pergunta usando o que a gente faz da meta-análise, né? A estratégia PICO, da revisão sistemática. Paciente, né, ou população, intervenção, comparação, sim ou não, e o desfecho. Então, eu fiz uma busca, né, de estimulação de corpo inteiro, intervenção, em mulheres, né, que é a minha população, pós-menopausa. Você faz essa pergunta, ela vai fazer a busca, fantástico, né? É um clique, você faz a busca e ela te dá um relatório com tabelas, tudo, sobre o que tem na literatura a aquele respeito, e ela te dá algumas conclusões. Olha, dá para usar assim, não dá. Inclusive, ela te fala dos protocolos que estão usados nesses artigos. Então, assim, para quem não tem hábito, não está familiarizado, não sabe como fazer, é uma ferramenta que pode te ajudar muito, tá? Para que você não fique a pé ou fazendo coisas sem sentido, né? Aleatória, que você não sabe nem por que você está fazendo. Tá? Bom, então é isso. Eu vou deixar alguns pontos aqui, né, do que a gente tem. Fases de treinamento, que são lacunas para pesquisa. Então é isso, o Brasil está bem, mas a gente precisa fazer muito mais pesquisa ainda. Tem muita lacuna na literatura, principalmente para estudar condições específicas de saúde, tipo sedentarismo, os pacientes da oncologia, né? Lipedema, que é um tema que está crescendo muito e está tendo procura, diabetes, várias condições aí, né, do diabetes, não só o controle glicêmico, os parâmetros, né, que a gente precisa estudar, todos os parâmetros fisiológicos, metabólicos, álgicos, termorregulatórios, e os parâmetros da corrente, inclusive. Frequência maior, menor, que impacto ela gera, né, na musculatura? Porque até sobre isso a gente ainda sabe muito pouco. Precisa aumentar muito mais. Então, assim, só, né, como os pontos mais importantes que a gente pode tirar então desse passeio aí pela bibliografia mundial, é que ela está crescendo, sim, felizmente, né, ela tá se tornando um tema de interesse na pesquisa. Alemanha e Espanha continuam na frente, por enquanto, né? Daqui a pouco a gente consegue passar eles. A gente tem alguns pontos que precisam ser, né, melhor estudados. Tem ainda poucas revisões, protocolos também não tem muita coisa, mas cabe a nós também desenvolver isso aí, nós que estamos usando, né? As lacunas na pesquisa estão aí, e o mais importante, né, que eu acho que é a mensagem mais importante, para você utilizar, vocês vão ter agora várias palestras, vão conhecer muitas pessoas aí, vão poder experimentar, inclusive, né, a estimulação. O que é importante? Que você conheça a ferramenta que você está usando, faça os treinamentos, né? Não vai pegar e sair utilizando, para você poder utilizar com segurança. E se atualizar constantemente, seja num evento como esse, seja na internet, né, em sites ou em aplicativos que são seguros, para você poder fazer um uso com eficiência, né, e um uso seguro, porque esse tem sido, né, o nosso calcanhar. Essa cobrança de que tem evidência, ela tem resultado, tem efeito, é a pergunta que a gente está o tempo todo respondendo para quem fica, né, cutucando a gente. E, principalmente, segurança, porque lembre-se que, no passado, já foi muito questionada a questão de segurança. Tá? Então, para que a gente use com segurança, é preciso ter conhecimento e fazer o treinamento. Tá? Então, vocês vão ter oportunidade aí nesses 2 dias, hoje e amanhã. Não percam, né? Aproveitem todas as oportunidades. Quem já tem, né? Que ótimo, né? Continue trabalhando com a estimulação de corpo inteiro e desejo a vocês que vocês aproveitem muito aí desses próximos dias e a gente vai se encontrar por aí, né? Aqui tem os meus contatos, ali tem o QR Code do Eletro com Will, que é o nosso Instagram, eu e o Wagner, né? Que também é fisioterapeuta. E depois vocês passem lá, que a gente põe algumas coisinhas de vez em quando boas lá, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Sucesso para vocês aí no evento.
Parabéns ao Inspro mais uma vez. E agora, vamos começar, né? Com as palestras específicas.